Pai, nós queremos agora consagrar, Senhor, esse momento. E como nós estamos declarando que esse momento é somente teu, o nosso coração e a nossa mente não vão ser divididas, mas nós vamos exclusivamente, inteiramente entregar tudo ao Senhor. Esse tempo seja um tempo de bênção, seja um tempo de renovo, seja um tempo, Senhor, de restauração, de consolo, seja um tempo, Senhor, em que o fraco vai sair daqui fortalecido, o desanimado vai sair daqui cheio de ânimo, o enfermo vai sair daqui curado, aquele que está perdido vai ser encontrado por Jesus, aquele que está confuso vai sair daqui cheio de paz e direção do Senhor. Nós cremos, Pai, no poder que há na Tua palavra, e nós cremos que do altar o Senhor ordena a bênção. E por isso, Senhor, nós queremos agora pedir que os teus anjos, o teu exército, os teus anjos ministradores, que estão a nosso dispor e a nosso favor, recebam ordens agora, para que venham nos auxiliar, nos proteger, venham agora impedir que as trevas avancem, venham impedir que Satanás roube, que ele destrua, que ele nos distraia. E no teu nome, Senhor, somente no teu nome, nós declaramos a vitória. Nós declaramos que nós somos os teus filhos e estamos na tua presença e somente na tua presença. Abençoa, Pai, aquilo que vai ser ministrado aqui. Abençoa minha vida, minha casa, minha família. E no teu nome, Senhor, me usa de uma maneira verdadeira, de uma maneira, Senhor, espiritual, de uma maneira, Senhor, que venha alcançar os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer um amém bem forte aí? Aleluia! Irmãos, hoje eu vou falar sobre a vitória que está em obedecer com fidelidade. Diga: a vitória em obedecer com fidelidade. E eu quero começar essa palavra contando para você uma história de um homem muito bem sucedido para a sua época, um advogado chamado Horatio Spafford. Ele, irmãos, era um advogado de sucesso. Ele tinha muitos investimentos imobiliários. Era um homem temente a Deus. Só que o infortúnio, a tragédia, o dia mau, um dia bateu a porta desse homem. Como a palavra do Senhor, ela nos instrui a nós estarmos firmes e fortalecidos na rocha que é Cristo Jesus, porque nós podemos passar pelo dia mau, porque no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor diz para nós termos bom ânimo, para nós não olharmos para a direita nem para a esquerda, para nós estarmos sempre com os olhos fitados no Senhor, porque assim nós iríamos vencer. Esse homem passa por um infortúnio. Acontece um grande incêndio em Chicago no ano de 1871. E esse incêndio, de uma proporção nunca vista antes, faz com que ele perca toda a sua fortuna. Não bastasse ele ser acometido por essa perda, o filho dele, um dos filhos, porque ele tinha 5 filhos, um menino e 4 meninas, é acometido daquela doença escarlatina e vem a falecer. Ele perde o filho e toda a família acometida de um grande baque, de uma dor imensurável que é perder um filho. Mas este homem ainda continua crendo no Senhor Jesus. Ele ainda continua firme em Cristo Jesus. E naquela época, Moody, um dos grandes escritores, teólogos e pregadores da época, estava a fazer uma conferência, uma cruzada na Inglaterra. E ele acha por bem que ele e a família vá participar dessa cruzada de Moody na Inglaterra. Achando que isso lhe faria bem, ele era amigo pessoal de Moody.
E que nesse momento de grande dor, em que ele tinha passado por tantas perdas, além de perder a fortuna, perder o filho, ele decide ir para essa conferência com a família. Mas no dia que o navio ia embarcar, ele não consegue chegar a tempo. Por conta de compromissos, ele não embarca com a família. Mas a sua esposa e as 4 filhas embarcam rumo à Inglaterra. E passado algum tempo, ele recebe um telegrama da sua esposa. Salvei-me, mas estou só. O barco, a embarcação, colide com outra embarcação e vem a naufragar. E suas 4 filhas perdem a vida no oceano. E ele recebe o telegrama da esposa: salvei-me, mas estou só. Salvei-me, mas estou só. Imagine para esse homem receber esse telegrama, irmãos. Imagina esse homem que havia perdido a sua fortuna, o filho mais novo e agora suas 4 filhas de uma vez só. Nesse naufrágio morreram mais de 200 pessoas. E as suas preciosas filhas estavam entre os mortos. E ele pega um avião para a Inglaterra para encontrar com a sua esposa. E enquanto ele estava sobrevoando o Atlântico, é dito a ele: nós estamos passando nesse momento pelo lugar onde houve a colisão e as suas filhas se afogaram. Então, ele pede para, nesse momento em que estavam sobrevoando o local, que eles pousem e ele fique ali por um tempo. E ali naquele lugar onde ele perdeu suas 4 filhas, e de volta para a Inglaterra, ele escreve um hino, que foi um hino conhecido nos 4 cantos do mundo e que até hoje é cantado nas igrejas. E eu quero que você preste atenção na letra desse hino. Agora que você conhece a história por trás desse hino, você vai louvar esse hino, sabendo que o homem que o escreveu tinha acabado de perder tudo, a fortuna e todos os seus filhos. Se coloca de pé em nome de Jesus. O nome desse hino é: Com Jesus, feliz eu sou. Em nome do Senhor. Pode se assentar, irmãos. Você consegue imaginar que esse hino, com essa letra, foi composta dentro de um avião, de um homem que estava sobrevoando o lugar onde suas 4 filhas faleceram? Será que é imaginável isso para você? Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos compreender como é que pode-se dizer que está tudo bem quando tudo de mal aconteceu. Muitas vezes nós temos dificuldade de compreender como os apóstolos de Cristo conseguiam sentir-se felizes em meio a situações tão horrendas. Como que alguém que está sendo apedrejado e sabe que vai perder a vida, entrega o seu espírito a Deus e diz que está feliz porque tem Cristo como Salvador? Nós sabemos, irmãos, que a vida, ela não vai ser sempre só bons momentos. A nossa vida não é feita só de bons momentos. A nossa vida, ela tem altos e baixos. Ora nós estamos felizes, alegres, e ora nós choramos. Porque a vida é assim. A vida não é uma constante. A vida, ela tem os percalços, os obstáculos. Nós temos tempestades para enfrentar e muitas vezes tragédias. Só que nós temos
fé em um Deus que é amoroso, nós temos confiança num Deus que manda ajuda divina, e nós podemos dizer com fé em confiança: está tudo bem com minha alma. Porque nós aprendemos, irmãos, que o que acontece por fora não pode tirar de nós aquilo que nós ganhamos de Cristo Jesus que está em nós. E é sobre isso que eu quero ministrar essa noite. Que nós podemos ter vitória em todo o tempo, porque a vitória está em obedecer com fidelidade. Se esse homem, o Horatio Spafford, ele não fosse um homem obediente a Deus, se ele não tivesse dentro dele a fidelidade, e ele tivesse continuado a obedecer a Cristo, mesmo após tudo o que lhe aconteceu, ele não poderia cantar esse hino. Ele não teria tirado da alma dele esse hino num momento de tanta tristeza. Sabe o que isso nos ensina? Que nos momentos mais escuros da nossa vida, nos momentos mais tristes em que nós possamos vir a passar, nós podemos tirar um tesouro riquíssimo. Nós podemos tirar da nossa alma um louvor a Deus. Você pode tirar um louvor a Deus da circunstância mais difícil que você venha passar. Porque a nossa alma, o nosso espírito está em Cristo Jesus. Nós somos, irmãos, compostos por corpo, alma e espírito. A nossa carne pode vir a sofrer, mas se o nosso espírito está em Deus, da nossa alma vai sair coisas boas em meio a coisas ruins. Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu quero que você abra a palavra em Atos 5, a partir do versículo 12. Atos 5, 12. E diz assim a santa palavra do Senhor. Com a sua Bíblia em mãos, se coloca de pé em nome de Jesus. Louve a Deus, porque você tem as tuas duas pernas aí para você se colocar de pé, amém? E pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo. E estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Quanto aos outros, nenhum homem ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E muito mais crentes no Senhor eram acrescentados multidões de homens e mulheres, de modo que eles levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em catres e em macas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Veio também uma multidão até das cidades circunvizinhas a Jerusalém, trazendo pessoas enfermas e atormentadas de espíritos imundos. E todos eram curados. Então, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram a da seita dos saduceus, encheram-se de indignação. E lançaram suas mãos nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite e conduziu-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Mas, vindo o sumo sacerdote e os que estavam com ele, invocaram o conselho e todo o senado dos filhos de Israel, e enviaram à prisão para buscá-los. Mas, quando os oficiais chegaram,
eles não foram encontrados na prisão. Aleluia. E retornando, informaram, dizendo: encontramos verdadeiramente a prisão fechada, com toda a segurança, os guardas de pé diante das portas, mas quando a abrimos, não encontramos nenhum homem dentro. Ora, quando o sumo sacerdote, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes ouviram estas coisas, duvidaram deles e no que isto daria. E chegando anunciando-lhes, dizendo: eis que os homens que colocastes na prisão estão no templo, postos em pé, ensinando ao povo. Então foi o capitão com oficiais e os trouxeram sem violência, porque eles temiam que o povo pudesse apedrejá-los. E quando os trouxeram, eles os colocaram diante do conselho. E o sumo sacerdote perguntou-lhes, dizendo: não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém com vossa doutrina, e intentais lançar o sangue desse homem sobre nós. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, pendurando-o no madeiro. A este Deus exaltou com sua destra, para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. E nós somos suas testemunhas acerca destas coisas. E também o Espírito Santo, o qual Deus deu aos que lhe... Você pode dizer de novo mais alto? Aos que... Amém. Pode se sentar em nome de Jesus, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Irmãos, aqui nós temos apóstolos do Senhor Jesus, que andaram com Ele, o seguiram, aprenderam dele, viram o poder que havia nele fazia, reconheceram que ele era o Filho de Deus. E agora, como assim eles mesmos disseram, como testemunhas, estavam anunciando o Evangelho e pregando a multidões, fazendo sinais, curas, milagres. Aqui eles estavam numa igreja. Thaís, aumenta o meu retorno um pouquinho. Eles estavam operando sinais, curas, milagres. As pessoas eram trazidas, os enfermos, os coxos, os cegos, os endemoniados, atormentados. Tragam, 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 tragam. E eles eram curados. Uma igreja viva que operava no poder de Deus. Só que esta igreja viva, que operava no poder de Deus, antes de ser tão usada por Deus para operar sinais, curas e milagres, ela teve que passar por um processo de santificação. Essa igreja, antes de estar operando tudo que você leu aqui comigo, quem não se impactaria com uma igreja dessa, irmão? Aonde a sombra do apóstolo passava, havia cura. A pessoa não precisava nem chegar perto, assim como a mulher do fluxo de sangue, que só tocou na orla da roupa do Senhor Jesus e foi curada. Quem não ficaria impactado com uma igreja operando em tamanho poder de Deus? Qualquer pessoa ficaria impactado. Era muito milagres, sinais e maravilhas. Só que esta igreja, irmãos, ela teve um episódio ao qual ela passou um pouco antes
de acontecer isso. Acima do versículo 12, do 1 até o 11, você vai ver a história de um casal. Um casal chamado Safira e Ananias. Ananias e sua esposa Safira. É uma história bem conhecida no nosso meio evangélico. É o casal que era dono de uma propriedade e resolveu fazer um voto ao Senhor. Então, eles vão até o líder, eles vão até o pastor que estava ali, digamos assim, e fazem um voto diante do altar, dizendo que eles iriam vender uma propriedade e trazer todo o dinheiro da venda para a casa do Senhor. E votaram, fizeram esse compromisso. Só que a palavra do Senhor diz que eles retiveram parte do valor. Está dando microfonia, Thaís? Vai lá, Eduardo. Eles retiveram parte do valor. E a esposa estava em conhecimento disso. Ananias não fez isso sozinho. A esposa dele concordou em fazer este ato errado diante do Senhor. E eles venderam por um valor, retiveram uma parte para eles e levaram uma parte e colocaram aos pés dos apóstolos. Só que Pedro, guiado pelo Espírito Santo, porque você precisa entender que você não pode enganar um homem e uma mulher que tem o Espírito Santo. As pessoas, irmãos, se esquecem que nós servimos a um Deus que revela o oculto, a um Deus que não deixa nada escondido, um Deus que é Deus de luz e de verdade. E às vezes a pessoa trama, às vezes a pessoa faz o mal, ela fala mal, ela é maledicente, ela difama, ela mente a nosso respeito, lá na casa dela, ou numa rodinha, ou num churrasco, ou no trabalho. Só que aquilo que a gente não ouve, o Espírito Santo conta. Por isso que tem pessoas que às vezes a gente nem conhece direito aquela pessoa. Mas quando ela chega perto, a gente sente um mal, a gente sente uma coisa ruim, como se diz popularmente. Porque, como diz a frase, Deus estava na roda onde eu não estava presente. Às vezes aquela pessoa, ela intenta um mal contra você que você nem sabe. Por isso que às vezes você chega perto e você não sente bem perto daquela pessoa. Porque ela anda por aí falando o que não devia a seu respeito. E a Bíblia diz que Pedro fala para Ananias: porque Satanás encheu o teu coração. Aqui ele deixa claro que este homem se deixou ser influenciado pelo diabo. Ah, mas crente fica influenciado pelo diabo? Fica e se fica, irmão. O crente, aquele que crê em Cristo Jesus e verdadeiramente entregou a sua vida para Ele, que foi encontrado por Jesus, ele não pode mais ser possuído 100%. Mas ele pode virar um bonequinho de fantoche na mão do diabo. O diabo pode tentar aquela pessoa, ela não resistir à tentação, ela ceder e ela fazer o que o diabo mandou. Pode sim. E Ananias aqui é desmascarado. O Pedro diz para ele: Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do valor da terra. E então a Bíblia diz que Pedro diz para ele: você não mentiu para homem, você mentiu a Deus. Outra coisa que nós devemos lembrar, irmãos, quando nós pecamos,
quando nós mentimos, adulteramos, quando nós desobedecemos, nós não estamos fazendo isso contra pessoas. Por isso que nós nos dirigimos a Deus em clamor de misericórdia, rogando perdão, porque não é a homens que nós pecamos, é a Deus. Quem criou a lei? Deus. Então, quando a gente transgride a lei, nós fizemos isso contra quem? Contra Deus, contra quem criou a lei. Quando um marido adultera contra sua esposa, ele não pecou contra ela, ele pecou contra Deus. E será que é mais grave pecar contra pessoas ou contra Deus? Contra Deus, irmãos. Pecar contra Deus. E Pedro repreende Ananias, dizendo que ele caiu no pecado da mentira, porque ele deixou que Satanás contaminasse o coração dele. E então a Bíblia diz que ele cai morto, e é arrastado para fora e é enterrado. E então a mulher dele, depois de 3 horas, entra no templo, sem saber que o marido já estava morto, sem saber que a mentira já tinha sido revelada, sem saber que o apóstolo Pedro já sabia da mentira que eles haviam concordado em contar. Então Pedro diz a ela: você se colocou em acordo para tentar o Espírito do Senhor? O seu marido já morreu, já foi sepultado, e você vai ter o mesmo destino. E a Bíblia diz que ela também, ela cai morta, é levada para fora e é enterrada ao lado do seu marido. E aí eu pergunto para você, como que uma igreja que estava fazendo curas, sinais e maravilhas, essa mesma igreja que estava curando enfermos e fazendo tantas coisas grandiosas, há pouco tinha passado por essa situação? Depois de ter acontecido de Ananias e Safira caírem mortos dentro da igreja, irmão, nós estamos falando da igreja, do lugar onde você está. Eles caíram mortos dentro da igreja, por conta do engano, da mentira que eles tentaram contra Deus. Porque o pecado deles não é o dinheiro, porque Deus não precisa do nosso dinheiro e não precisava do dinheiro deles. Mas eles tentarem se parecer santos perante a igreja. A hipocrisia. Vamos ofertar toda a propriedade para todo mundo ver, ficar sabendo e elogiá-los. Eles quiseram fazer um voto para engrandecer a si mesmos. Vaidade. Eles mentiram, retendo uma parte do dinheiro e levando outra parte. Não foi isso que eles tinham feito voto no altar. Esse pecado de querer enganar a igreja, o pecado de mentir para o Espírito de Deus, é que foi punido com a morte. E aí agora esta igreja está operando milagres. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, lá no capítulo 5, no versículo 11: e houve um grande temor em toda a igreja e sobre todos os que ouviram estas coisas. Por causa do que aconteceu com Ananias e Safira, a igreja entrou em estado de temor. Diga bem alto, irmão, temor. Será que está faltando temor no meio do povo de Deus? Sabe o que aconteceu aqui? O temor levou a igreja à santidade. O temor passou um recado para as pessoas: com Deus não se brinca. Você pode dizer isso? Com Deus não se brinca. O temor que aconteceu ali, irmãos, fez com que até as pessoas de fora ficassem temerosos com a igreja
As pessoas brincam com a igreja, falam mal da igreja, faz piadinha da igreja. Há autoridades, pessoas de poder, que a gente vê na internet, zombando da igreja, tentando articular leis para acabar com a igreja, tentando ridicularizar a missão da igreja na terra. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, em que a igreja está virando piada na boca das pessoas. Mas há que tenha o temor, irmãos. O temor precisa voltar para o púlpito. O temor precisa voltar para a igreja. Porque o temor leva à santidade. E uma igreja cheia de temor é uma igreja que tem milagre. A igreja que tem o temor, irmãos, onde as pessoas não brincam com o Senhor. Elas não estão para brincadeira, mas elas estão levando Deus a sério. É a igreja que opera em milagre, em curas, sinais e maravilhas. Porque Deus se manifesta. No versículo 13, a Bíblia nos diz que quanto aos outros, nenhum homem ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Sabe o que isso quer dizer? Que as pessoas que estavam lá fora começaram a pensar duas vezes. Eles não ousavam entrar na igreja para brincadeira, por curiosidade. Sabe os simpatizantes? Eu não gosto de crente não, mas eu admiro a igreja. O que eles fazem lá é bom. Eu acho bonito. Quem já não ouviu as pessoas falarem isso? Não quer vir para a igreja. Não gosta de crente. Mas acha bonito. Acha legal. O que é feito lá, eu admiro. Por causa do que aconteceu, irmãos. Os de fora viram que eles não podiam entrar na igreja para brincar com Deus. Eu vou lá só por curiosidade. Eu vou lá, mas eu não quero nenhum compromisso. Olha, eu observo os crentes, mas eu não estou disposto a fazer parte. Eu não quero ter responsabilidade. Irmãos, depois do juízo de Deus que veio para Ananias e Safira, ficou claro que para entrar para uma comunidade cristã não se podia brincar, não havia espaço para hipocrisia, falsidade, que quem entrasse lá não podia viver de aparência. Muitos irmãos fazem isso. E se você entra para a igreja, mas você não quer assumir compromisso, você não quer ter responsabilidade, você acha que você escuta a palavra aqui, lá fora você faz o que você quer, e que você pode brincar com Deus, você pode brincar com a palavra que é ministrada, você pode brincar com as leis de Deus, cuidado, porque você vai atrair sobre você o juízo de Deus. Você vai atrair sobre você a mão de Deus. Sabe por quê? A Bíblia deixa claro, o salário do pecado é a morte. É a paga do pecado. E Deus muitas vezes deixa, pela sua misericórdia. Ele dá corda, Ele deixa a pessoa ir, Ele deixa a pessoa ir longe. Vai, faz. Só que uma hora, irmãos, Ele precisa resgatar você de volta. Uma hora Ele precisa fazer juízo daquilo que você fez, porque Ele é um Deus justo. Deus não pode ir contra a sua palavra. Busca o reino de Deus e a sua justiça. E aí o juízo dele vem, irmãos. Só que aí a Bíblia diz lá no versículo 14, e muito mais crentes no Senhor eram acrescentados, multidões de homens e mulheres. Você pode dar glória a Deus? Sabe o que isso quer dizer? Que pessoas como eu e você disseram: não, eu quero entrar lá para aquela comunidade, eu quero ser crente, eu quero ter compromisso, eu quero ter responsabilidade com o evangelho, eu quero estar lá no meio deles, eu quero ser um deles, aleluia.
Lá no versículo 14 vai dizer que as pessoas vinham, elas chegavam. Sabe por quê, irmãos? Porque elas ainda viam integridade na igreja. Elas ainda viam amor e poder de Deus operando. Elas ainda viam, que ali no meio daquele povo havia coragem. Eles tiveram que reconhecer que havia um Deus poderoso e verdadeiro na vida da igreja. Eu quero dizer para você, por mais que tirem chacota, por mais que digam que você é crentinho, que você não sai de igreja, que você agora só quer saber de Jesus e de igreja, eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Fica firme. Não dá ouvido, porque hão de reconhecer o poder de Deus na tua vida. Podem chacotar o quanto quiserem. Uma hora Deus faz todo mundo reconhecer que tem um Deus poderoso na tua vida. E que vale a pena servir a igreja e a Cristo. Que vale a pena fazer parte do corpo. Por isso, irmão, não saia do corpo. Porque membro fora do corpo apodrece. Galho fora da videira seca e vira lenha para a fogueira. Vale a pena, irmão. O Marcão esteve aqui ontem à tarde. E a Paloma falou para mim, hoje eu estou em casa, mas o Marcão foi para a igreja. Mas eu entendo que ele precisava ir. E eu fico feliz do meu marido servir a Deus. Sabedoria, irmão. Quantas aí não ia reclamar? Mas hoje vai para a igreja? Antes ela com o marido servindo a Deus do que num bar enchendo a cara de cachaça. Porque muito se exalta, né, irmãos? Muito se exalta coisas erradas. E quando a gente se determina a fazer o que é certo, se levantam com pedradas. Mas hão de reconhecer o Deus que opera na nossa vida. A vida na igreja, irmão. Há um Deus que opera dentro da igreja. Aleluia. E aí a palavra vai dizer, irmãos, que a vizinhança, a circunvizinhança das cidades, que toda a cidade estava sendo alcançada por um evangelho que estava sendo pregado. Por mais que existam maus pastores, ainda existem os bons pastores. Por mais que existam má exemplo de cristãos, ainda existem cristãos verdadeiros. A gente tem que parar, irmão, de olhar para o que está errado, para o que está ruim. Nós precisamos olhar para aquilo que é bom e que está dando certo. Nós não podemos desanimar de fazer parte da igreja. Amém? E aí a palavra diz lá no versículo 17. Então levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de indignação. O sumo sacerdote, irmãos, era a maior autoridade religiosa judaica. Ele se opunha ao evangelho. Quando a Bíblia diz que ele levantou-se, quer dizer que ele levantou-se para contra-atacar. Ele tinha o evangelho como ataque e ele se levanta para contra-atacar. Os saduceus, irmãos, eles negavam a ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam na vida após a morte. Eles não acreditavam na vida eterna. Quer dizer que eles não acreditavam na obra da cruz. E eles eram aliançados com os romanos. Motivados pela inveja, por causa de popularidade. Estavam com medo de perder a influência diante do povo. Toda vez que você ergue uma obra verdadeira, você vai incomodar as falsas estruturas. Irmãos, toda vez que a verdadeira obra de Deus se levanta, ela vai enfrentar resistência.
Sabe por quê? Porque quem gosta de exercer controle, ter posição de superioridade, não gosta de ser confrontado. E a obra verdadeira de Cristo, ela joga luz sobre as trevas. E isso quer dizer que ela mostra o que está errado. Quando você ergue uma coluna reta, ao lado de uma coluna que está torta. Se antes você não sabia que estava torto, agora você sabe. É o que o Evangelho faz na nossa vida. Talvez você ache que a maneira que você vive está certa. Que aquilo que você faz está certo, que aquilo que você fala está certo, que a maneira como você cria os seus filhos está certo, como você aconselha as pessoas está certo. Às vezes você acha que como você vive a sua vida está toda certa. Aí você vem para a igreja. Vixe. Aí você vem para a igreja. Aí ministração após ministração, você vê que a tua coluna estava torta. E que Deus agora quer endireitar as suas veredas. E aí agora Deus precisa tirar tudo que está errado. Deus agora precisa tirar tudo que não é agradável. Tudo que vai contra a mensagem do Evangelho da tua vida. E esses homens jamais iriam aceitar tal repreensão. Confrontar esses homens era pedir a morte. Mas os apóstolos, com coragem, eles pregavam a mensagem mesmo que isso incomodava. Diga para o teu irmão, continua pregando a mensagem. Mesmo que ela incomode. Vai incomodar, irmão. Aonde você levantar a tua voz profética, aonde você levantar a tua voz de profeta, aonde você levantar a tua voz com a palavra, pessoas vão se incomodar. Mas eles não se calaram. Eles continuaram pregando. E aí no versículo 19 e 20 vai dizer que no 18, que eles foram lançados numa prisão pública. Então é dada uma ordem para que lancem-os na prisão. Eles agora estão na prisão. Mas aí a Bíblia diz, no 19, que um anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite. E tirou-os para fora da prisão. Sabe o que nós aprendemos com isso? Levanta tuas mãos que eu vou profetizar sobre a tua vida. Nenhuma cadeia humana, nada que homens façam é capaz de deter a mensagem do Evangelho que está em você. Deus abre portas que o homem fecha. Deus abre portas que o homem fecha. Porque o céu está envolvido na pregação do Evangelho. Aleluia! Sabe o que isso vem mostrar para nós, irmãos? Que a prisão não era física. Essa prisão que eles foram jogadas não eram só paredes, ela também era espiritual. Deus teve que mandar um anjo para tirá-los de lá, porque era também uma prisão espiritual. Ali estava se movendo potestades, principados. Ali havia castas de demônios. Às vezes, irmãos, o inferno se levanta contra nós. Por causa da mensagem que nós carregamos. Às vezes o inferno, ele convoca um exército para acabar com a nossa vida. Por isso eu quero dizer para você, se você carrega a mensagem do Evangelho e você não sofre ataque, tem alguma coisa errada. Se o que você está pregando é realmente o Evangelho, você vai sofrer ataque. Se você prega e ninguém te ataca, você está pregando alguma coisa errada, irmão. Porque o verdadeiro Evangelho, ele vai incomodar as trevas. O diabo não vai
simplesmente deixar você anunciar. Ele vai fazer com que você pare. Ele vai tentar atuar em alguma área da tua vida para fazer você desanimar. Ele vai tentar lançar você numa prisão. Mas a mensagem vem dizer a nós hoje: não há prisão que possa parar o evangelho de Cristo. Ninguém que lutou contra a igreja prevaleceu, porque as portas da igreja vão prevalecer contra qualquer tipo de ataque das trevas. Porque não existe um homem nessa terra que pode ir contra a igreja de Cristo Jesus. Ninguém, irmãos. Isso vem a nos ensinar que existem prisões espirituais, sim. Se você não consegue pregar o evangelho, porque você tem medo, porque você não quer desaprovar, porque você não quer confrontar, porque você não quer perder o amor das pessoas, porque você não quer perder a amizade, porque você, por algum motivo, você não quer ser rejeitado, você não quer ser abandonado, você está numa prisão espiritual. Se você nega o verdadeiro evangelho, a mensagem da cruz, é porque você está numa prisão espiritual. O diabo na hora fala para você: não fala não, que você vai criar confusão. O diabo na hora fala: não fala não, não fala não. Isso daí não se fala, não é bom falar, não vai pegar bem. Não, se você falar isso daí, a pessoa não vai gostar mais de você. Não, se você pregar isso aí, a pessoa não vai vir mais na tua casa. O diabo vem, irmão, e ele sussurra para você se calar. Porque ele coloca pessoas em prisões espirituais para que elas não preguem a mensagem do evangelho. Só que Deus manda um anjo. Se o intento do teu coração é pregar a mensagem de Cristo e a obra da cruz, o diabo pode se levantar contra você. Deus manda um anjo para te livrar. Deus manda um anjo para te salvar. Ele manda um exército para guerrear e pelejar a teu favor. Ele vai à frente, ele prepara o terreno, ele prepara o coração da pessoa, o Espírito Santo vai e quebranta. Oh, Deus faz a obra completa, irmão. Só que o intento do teu coração, a intenção, não pode ser para que a glória seja tua, mas a glória seja dele. Se a tua intenção é que o nome dele seja reconhecido e a mensagem do evangelho seja propagada, fica em paz, irmão. Pode abrir tua boca e pregar, porque Deus é contigo. Aleluia. E ali acontece uma libertação. Agora eles estão livres para continuar a missão. Deus manda o anjo e liberta eles, para eles continuarem a missão. Diga: missão. Eu fui liberto para uma missão e não para o meu conforto. Ai. Pode dizer ai aí. Cutucou, né, irmão? Nós somos libertos, irmãos, para uma missão, não para o nosso conforto. Tem pessoas que querem ser libertas para benefício próprio, para o seu conforto, porque não querem mais sofrer, porque querem ter uma vida melhor. Só que eu quero dizer para você que é muito mais do que isso. Deus é tão maravilhoso que além de te libertar, Ele ainda te usa para libertar outras pessoas. Quem aqui conhece alguém que precisa ser liberto? Eu conheço. Eles saem da prisão para cumprir um propósito. Não foi só livramento, irmãos. Sabe aquele livramento que Deus já te deu? Aquele acidente que Deus te livrou? Aquela cirurgia que era para dar errado e não deu? Aquela doença que era para te matar e não matou? O escorpião que era para picar e não picou? Sabe o livramento que Deus dá? É porque Ele ainda tem um propósito na tua vida. E eu quero declarar aqui neste altar, com toda a fé que eu carrego no Evangelho. Eu tenho uma irmã que ela sofreu um acidente. A caminhonete dela virou várias vezes. Várias e várias vezes. Não tinha como ela ter sobrevivido àquele acidente. E o porteiro do condomínio onde ela morava na época,
ele testemunhou que na hora do acidente dela, Deus deu uma visão para ele. Ele viu a caminhonete dela capotando e os anjos de Deus guardando a vida dela. Porque Deus tem um propósito. Ela ainda não confessa Cristo. Mas eu creio que naquele dia Deus livrou ela de morrer. Porque Ele ainda vai usar a vida dela para pregar o Evangelho. Deus dá livramento, irmão. Porque Ele ainda tem um propósito. A Juliana ainda tem um propósito, Gustavo. Senão Deus tinha permitido ela ir com Ele. Porque para o cristão, irmãos, morrer não é o fim. Para o cristão, morrer é estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Para o cristão, morrer é o começo da vida eterna. Deus não vê mal na morte. Porque a morte não é lá no caixão, a mãozinha lá. A morte não tem nada a ver com o corpo, que veio do pó e vai para o pó. Nós somos feitos do barro. Agora a morte é você estar eternamente sem Deus. E a Bíblia diz que nós não vamos passar pela segunda morte. Porque após o nosso corpo ir, nós vamos estar para a eternidade, pela eternidade com Cristo. Então quando Deus, irmão, Ele não deixa você morrer, Ele não permite, é porque Ele ainda tem diga eu tenho um propósito. E você está cumprindo esse propósito, irmão? Você está dentro do propósito? Porque eu quero dizer uma coisa para você. Os discípulos, os apóstolos, eles tiveram todos eles tiveram mortes muito cruéis. Mas eles morreram felizes. Como nós vemos pessoas, nesse exato momento, tem pessoas sendo jogadas em cárcere porque estavam carregando uma Bíblia ou pregando o Evangelho. Tem muitos mártires, irmãos, espalhados, morrendo, sendo decapitados, metralhados, morrendo por causa do Evangelho. Isso acontece até hoje. Mas os apóstolos, eles tiveram essas mortes e eles ainda morriam felizes por causa de Jesus. Porque eles sabiam que eles tinham cumprido o seu propósito. Você quer ter paz? Você sabe o lugar onde tem a maior paz? É no centro da vontade de Deus. Quando você sabe que você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, você tem paz. Sabe qual é o lugar que eu mais me sinto bem? Na época que eu tive depressão, a depressão muito forte. Eu não queria mais pregar. E teve um dia que eu precisei pregar. Quando eu pregava, eu ficava feliz. Quando eu descia do altar, a depressão me pegava de volta. Por quê? Porque quando você faz o que Deus te chamou para fazer, você encontra paz. Você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? E aí, irmãos, lá no versículo 20, diz assim: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. O evangelho é público. O evangelho não pode ser trancado em 4 paredes. O evangelho tem que sair daqui para fora, através da sua vida. E a Bíblia diz lá no versículo 28, dizendo: Não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém com vossa doutrina, e intentais lançar o sangue desse homem sobre nós? Eles voltaram a pregar, saíram da prisão, sabia que podiam voltar para a prisão, mas voltaram a pregar. Eles não se intimidaram. Eles voltaram a pregar, não só dentro da igreja, como fora da igreja. E aí eles são trazidos novamente para serem julgados. E aí eles são chamados novamente, repreendidos. Mas o problema daqueles homens, irmãos,
Não eram os milagres que estavam acontecendo na igreja. Não eram as curas. O problema deles era com o nome de Jesus. Porque o que carrega autoridade é o nome de Jesus. O problema deles era com Jesus. A sociedade, irmãos, a cultura, não tem problema com Deus. Você pode ver que todas as religiões falam de um Deus. Todo mundo fala de Deus. Tirando os ateus, é difícil você ver alguém blasfemando, falando mal, xingando. As pessoas gostam de Deus. O problema delas é com Jesus. Elas aceitam Deus, mas Jesus elas não aceitam. Sabe por quê? Porque o verbo se fez carne. Porque Jesus, ele veio e ele deu o exemplo do que é certo. E quando nós olhamos para o Evangelho e nós nos transformamos, porque nós sabemos que agora nós não vivemos mais do nosso jeito, mas agora Cristo vive em nós, aí eles se levantam contra nós. O problema é com Jesus, porque toda a autoridade está no nome dele. Irmãos, a sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo curava, mas você vai ver na Bíblia que era o poder de Jesus que operava neles. Você não vai ver ninguém trazendo enfermo, doente para curar em nome de Paulo, em nome de Pedro, mas é em nome de Jesus. Porque há nenhum outro a poder a não ser no nome de Jesus. Porque nós não podemos servir a dois senhores. E a Bíblia diz que nós não podemos dar glória para outro. Toda a honra e toda a glória é dada para Deus. O problema das pessoas é com o nome de Jesus. É com o poder que ele exerce. É com aquilo que ele veio estabelecer. A autoridade dele confrontava aquelas estruturas. A mensagem havia se espalhado. A pregação deles apontava a responsabilidade deles na morte de Jesus. Você vai jogar o sangue desse homem sobre nós? Porque eles pregavam que Jesus era filho de Deus. E aqueles homens tinham crucificado Jesus. Se eles pregavam que aquele era o Messias e foi morto, de quem era a culpa? A pregação deles jogava a culpa da morte de Cristo nas mãos deles. Quando a palavra verdadeira é pregada, ela faz com que as pessoas que estão fazendo errado tenham que assumir a responsabilidade pelos seus erros. E tem gente que não gosta, irmão. Se você diz para a pessoa que ela precisa reparar o erro, que ela é responsável por aquilo que ela fez e que ela vai ter que assumir, a quem não goste. O mundo ainda tenta silenciar o nome de Jesus. Eles toleram a religião, mas Jesus ainda continua incomodando. E eles precisaram ter fidelidade, obedecer até o fim. As autoridades proibiram, mas eles continuaram a pregar. Sabe por quê? Porque nós não negociamos a nossa obediência. Você pode repetir isso? Diga: eu não negocio a obediência. E aí eu vou falar 7 itens para você que fizeram esses homens perseverar até o fim. Fidelidade, diga fidelidade. Eles não serviam a 2 senhores. Eles serviam a um só. Eles eram fiéis. Se eles tiveram que escolher obedecer às autoridades, ir para a prisão ou perder a vida ou continuar pregando a verdade, eles foram fiéis. Eles tiveram sabedoria. Porque a vitória em obedecer e a derrota em desobedecer. Diga: a vitória em obedecer e derrota em desobedecer. Terceiro item: santidade. Não existe obediência no pecado. Aqueles que estão resistindo a obedecer é porque está no pecado.
Irmãos, de toda a minha experiência, em quase 20 anos pregando o Evangelho, o que eu tenho para dizer para você é daquilo que eu vivi. Pessoa que não quer descer as águas do batismo, resiste, por N desculpas. Pessoas que não querem vir para a igreja. Pessoas que vêm para a igreja e não permanecem. Pessoas que ouvem a palavra, mas continua fazendo o que quer lá fora. É porque vive na prática do pecado. Tem um pecado aprisionando essa pessoa, por isso que ela não se rende. Porque a Bíblia diz que só tem uma coisa que pode afastar uma pessoa de Deus, é o pecado. Quarto item, eles honraram a Deus. Eles nunca aceitaram idolatria. Nunca. Eles não se renderam aos romanos, que idolatrava vários deuses e várias imagens. Dentro de cada imagem erguida por mãos, esculturas feitas por mãos humanas, há um demônio habitando. Por isso as imagens são ocas, porque dentro dela moram demônios. Eles não se renderam à religião da época. Eles não se renderam à religião romana. Eles se mantiveram firmes adorando a um único e verdadeiro Deus. Quinto item, coragem. Eles não fugiram do compromisso. Eles não arrumaram desculpas, mas eles assumiram a responsabilidade de pregar o Evangelho. Sexto item, eles tinham convicção. Eles não duvidavam do poder de Deus. Eles não duvidavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não duvidavam da mensagem. Sabe por que muitas vezes as pessoas não escutam o que você fala? Porque nem você mesmo acredita no que sai da tua boca. Porque às vezes você acredita para o outro e não acredita para você. Porque você fala sem convicção. Sabe o que traz as pessoas para a igreja? Elas veem que você ama a igreja. Sabe o que leva a vida das pessoas para Jesus através de você? Elas veem o quanto vocês amam Jesus, o quanto vocês creem no poder de Jesus. Convicção. Nós temos que ter convicção, irmãos. E sétimo item, eles tinham disposição para trabalhar, disposição para o serviço. Não adianta nada você dizer que você crê, que você ama Deus, mas você não está disposto. Você não está disponível. Se você não está disponível, você é um desobediente. Não existe obediência sem disponibilidade. Você tem que estar disposto na obra, irmão. Você não pode deixar as coisas de Deus para segundo plano. Você tem horário para fazer a unha, para ir no cabeleireiro, para ir na academia, para ir em tantos lugares, para ir em festas, para cuidar de você, para cuidar dos outros, para cuidar da casa, para ir trabalhar. Mas quando é para a obra de Deus, você nunca tem tempo. Você nunca está disponível. Disposição para o serviço. Se coloca de pé em nome de Jesus. Há uma libertação, irmãos, disponível para mim e para você. Quem quer ser liberto aqui nessa noite? Ah, mas crente fica preso? Fica, irmão. O diabo aprisiona, mas Jesus liberta. E Ele está aqui trazendo uma libertação para nós nessa noite. Feche os teus olhos para que você fale com Deus. Mudou meu destino.